Na sexta-feira, a gente ficou sabendo que o governo Lula vai ter 37 ministros. 37 ministros. Hoje, o governo tem 22 ministros. Então, vão ser 15 ministros a mais. Dá aquele susto. 37, 15 a mais. É ministro pra caramba, né? Nós já tivemos 37, vamos falar disso, mas é muito ministro. Quando a gente pensa nesse número, 37, era 22, a gente fala, puxa vida, mas tem alguma coisa errada aí. Então vamos falar desse assunto, porque eu acho importante a gente entender o que isso quer dizer. Quando começou a República Brasileira, o Marechal Deodoro tinha 8 pastas. 8 pastas. Aí veio a República Velha. Subiu, pum, uma pastinha. Pim, em média, 9 pastas. Às vezes um pouquinho mais. Tá? 9 pastas em média. Então vem Getúlio Vargas, vira 10 pastas. Termina, o Vargas se mata, se elege Juscelino Kubitschek, a gente vai para 11 pastas. Isso nós estamos em 56, 1956. Juscelino se elege, né, toma posse, 11 pastas. Então a gente saiu de 8, foi para 9, foi para 10, foi para 11. Em 1964 a gente tem o regime militar. Foram alguns governos do regime militar. O último deles, João Figueiredo, governava com 16 ministros. 16 ministros. Mas a gente tem que entender que o sistema partidário até este momento era um sistema partidário, principalmente nesse momento, você tinha o partido do governo e o partido da oposição. Então, e também você não vivia numa democracia. Então, formar maioria não era um desafio. Então, você tinha lá seus 16 ministros. Aí veio a redemocratização. Veio a vitória no colégio eleitoral de Tancredo Neves. Tancredo Neves teve que fazer acordos para poder governar, porque a gente estava restaurando a democracia. Surgiram outros partidos, a gente saltou para 23 ministérios. Tancredo Neves morre, vem José Sarney, uma constituinte no lombo, o início de um processo turbulento, processo de abertura que se inicia no governo militar, mas que se consolida no governo Sarney, com o final da Constituição, 1988, o Brasil promulga a sua Constituição, subimos para 31 ministros. Quando eu falo ministros, ministérios, você tem ministérios normais e ministérios extraordinários. Na prática, são pessoas que despacham com o presidente diretamente. Porque se tem um ministro e ele é extraordinário, significa que aquele ministério vai durar um tempo. Ministério Extraordinário da Reforma Agrária. Ainda que dure um tempo, tem um ministro, tem uma estrutura, tem lá um despacho direto com o presidente. Aí veio o governo Fernando Henrique, eu estou saltando o Collor, já falo dele, chegou a 34 ministros no segundo governo. E Lula chegou a 37 ministros, que é o mesmo 37 que ele vai pôr agora. Eu tirei o Collor para falar dele. O Collor, quando se elege, depois de José Sarney com seus 31 ministros, entre ministérios normais e extraordinários, então quando você procurar algum ranking, eventualmente você não vai encontrar 31 do Sarney. Vai ter um número menor, mas tem os ministérios extraordinários, que para fins de discussão é a mesma coisa. Collor ele foi para 17 ministérios, mas ele criou 13 secretarias ligadas à presidência. Então, quando você cria 13 secretarias ou cria uma secretaria ligada à presidência, esse secretário, por mais que não se chame ministro, ele despacha com o presidente da República. E se coloca lá um assunto que poderia estar dentro de um ministério, mas está dentro de uma secretaria que está na estrutura da presidência, que despacha com o presidente da República. 30, 17 mais 13, 30. Ou seja, Collor pagava de bacana no ranking de governos com menos ministérios, mas na prática ele despachava com 30 nomes do primeiro escalão. E aí vem, o que aconteceu para a gente sair de 8 para os atuais 37, né? 8 vezes 5, 40, multiplicou por 5 o número de ministros do início da República para cá. Não vamos para uma resposta simples. Vamos entender. Primeiro, antes de mais nada, o Brasil se desenvolveu. Você pega uma pasta do Marechal Deodoro,
se chamava Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Por que Agricultura, Comércio e Obras Públicas podia ficar tudo junto? Porque nós não tinha uma agricultura decente. Porque o comércio era rudimentar e obra pública não tinha. Tinha tudo pouquinho. Então você juntava tudo. Esses assuntos hoje são de pastas diferentes. Olha o agronegócio. Você vai fazer um negócio chamado agricultura, indústria e comércio. Pode fazer, mas é muita coisa. Então você põe a agricultura, põe a indústria e comércio. Hoje pode estar na fazenda ou não, obras públicas pode estar no Ministério das Cidades, pode estar pouco importa, mas não dá para você juntar agricultura, comércio e obras públicas. Hoje são assuntos diferentes. Outro exemplo, Getúlio Vargas. Ele tinha um ministério chamado Saúde e Educação. Dá para ficar assim? Dá, mas não faz muito sentido. Então você tem o Ministério da Saúde, você tem o Ministério da Educação. Então esse é um motivo. O Brasil se desenvolveu. Né? No começo da República, você não tinha que ter o Ministério da Aeronáutica, né? Depois a gente passou a ter, porque não tinha avião. Não tinha o Ministério da Aeronáutica sem avião. Aí você passou a ter o Ministério da Aeronáutica, depois você juntou tudo no Ministério da Defesa, mas enfim, é o progresso, é o desenvolvimento natural o que produz uma mudança. Então, um dos motivos é o progresso, o desenvolvimento, o caminho do Brasil, que pode aumentar ou diminuir, que pode fatiar ou não. Outro motivo é quando o presidente da República ou a presidente da República quer dar ênfase a um tema específico. Por exemplo, Ministério da Mulher. Ou um ministério que trate dos assuntos de interesse da mulher. Isso foi criado, isso não existia. No governo Bolsonaro, ele colocou mulher, família, não me lembro o nome completo, e botou a Damares Alves lá, que depois virou eleita senadora. Esse é um outro motivo, né? E, finalmente, o mais importante dos motivos é a nossa estrutura política. Você pega uma democracia estável, você pega um país tradicional, de democracia tradicional, os governos, eles são montados a partir da maioria no parlamento e tal, mas com um partido, 2 partidos, 3 partidos. No Brasil, você precisa de um monte de partido. Lula se orgulha de ter sido eleito com uma mega aliança partidária. O que acontece quando você tem uma mega aliança partidária? Você tem que agradar essa montoeira de gente, montoeira de partido, montoeira de ministério. E aí vira uma confusão. Você começa a ter que ter ministro demais. Bolsonaro conseguiu ter ministros de menos? Conseguiu. Aí ele acomodou os partidos dentro da sua estrutura partidária, porque o arco de alianças dele era mais concentrado. O arco de alianças do Lula é mais pulverizado. E para ele atrair partidos que hoje, inclusive, apoiam o Bolsonaro, PP, por exemplo, ele vai ter que botar o PP para dentro do governo. O Bolsonaro pôs o PP no governo, mas não precisou botar o PT, não precisou botar o MDB, né? E o Lula tem que botar o PT, o MDB, o PSOL. Aí começa. Todos eles, quando fecham o acordo, dizem que é programático. A Simone Tebet falou que é programático e tal, mas quer o Ministério do Bolsa Família. Ela quer o Ministério do Bolsa Família. É direito dela querer, não querer? Essa é outra discussão. Mas daí ela quer, o PT não quer. Aí o outro quer, o outro não quer. Aí vira essa confusão, você começa a criar ministério. Mas o que interessa é saber o seguinte: existe um número ideal de ministérios? Ou seja, digamos, porventura, que o presidente da República pudesse, não pode, mas digamos que ele pudesse. Olha, eu vou colocar no ministério, eu vou colocar na minha estrutura o número ideal de ministros. Saúde vai ficar com educação, agricultura vai ficar com comércio e obras públicas ou não, precisa ter um para pesca ou não. Ele faz a divisão que ele quiser. Existe um número ideal? A resposta é não. Não existe um número ideal. É melhor ter menos do que ter mais? Olha, você pode ter um governo funcional com mais ministérios, você pode ter um governo funcional com menos ministérios, da mesma forma você pode ter um governo desfuncional com mais ministérios ou menos ministérios. Não dá para avaliar a eficiência do funcionamento de um governo pelo número
de ministérios, pelo tamanho da estrutura ministerial. Claro que menos ministros facilita a vida do presidente da República, porque ele vai despachar com um número menor de assessores diretos. Ele vai ter que... O Bolsonaro fala com 22, nem fala com 22, mas fala com um número muito menor do que o Lula com 37. Ou a Dilma que chegou a 39. Ela montou um ministério para micro, pequena, média empresa e tal. Botou o Guilherme Afif, foi o 39º ministro dela. Durou pouco, mas ela chegou a ter 39. Óbvio que ela não despachou com o Guilherme Afif com a mesma frequência com que despachou com o ministro da Fazenda, né? Com o ministro da Educação. Óbvio. Mas é mais um para despachar. Então, ministro demais, ou um número maior de ministros, para não chamar demais, dá mais trabalho para o presidente. Ou então o ministro não fala nunca com o presidente. Também pode acontecer. Porque imagina, se você tem 37 ministros, a semana, o ano tem 52 semanas, se ela receber um ministro por semana, vai ter ministro que vai falar agora e depois no ano que vem. Fala em junho e depois no ano seguinte. Não vai ser assim. Aí pede agenda, não tem. É complicado. Ou o presidente vai ter que trabalhar mais também, né? Então, claro que facilita ter menos. Mas isso não significa que se você tiver menos ministros, você vai ter um governo mais eficiente. Porque o problema do Brasil é outro. O problema do Brasil é o seguinte: nós temos um Estado gorduroso, gelatinoso, ineficaz, incompetente, dispendioso. Se você fatia essa gordureba por 20, por 30 ou por 40, continua a ser uma gordureba. Se você não tem parâmetros para saber se o Ministério da Saúde está trabalhando do jeito certo ou não, não importa se você tem um ministro da Saúde e da Educação ou você tem um ministro da Saúde, ou se você tem um ministro da Educação superior e um ministro da Saúde, um ministro da Educação fundamental. Vamos fatiar o Ministério da Educação em 2. Se isso aumentar a eficiência, divide em 12. 12. Se daqui a 5 anos a gente virar a Coreia, divide em 50. 50 ministros da Educação e um super ministro da Educação que conversa com 50. Não é essa a questão. A questão é, nós não conhecemos, não buscamos conhecer, não queremos conhecer, ignoramos, desprezamos, permitimos que siga livre o Estado sem produtividade, sem avaliação de produtividade. A gente não sabe o que produz um secretário, a gente não sabe o que produz ninguém. A gente sabe quantas multas são aplicadas pelos fiscais da Receita. Isso a gente sabe, tudo que envolve dinheiro. Mas a gente não sabe qual é a eficiência de um diretor de uma escola. Qual é a eficiência de um professor da universidade. A gente não tem métrica. Tem na universidade privada, tem no hospital privado. E olha que ainda assim dá confusão, dá discussão. Mas a gente não tem no Estado. Então, fica essa discussão sobre se a gestão do Estado será feita por 37, por 22, por 14, por 8, por 32... Mas a gestão do quê? Se a gente não faz gestão? A gente não faz gestão pública. Não tem gestão pública. É o fatiamento do dinheiro e dos cargos pelos partidos. Ponto. Mas a análise, o acompanhamento, a supervisão, o controle do Estado brasileiro não pertence a esses 37, não pertence aos 8 do Marechal Deodoro, não pertence aos 31 do Sarney, nem aos 22 do Bolsonaro. Pertence à estrutura. Fazem o que querem. Não podem ser demitidos porque são estáveis. Não podem ser aumentados individualmente porque o merecimento não é permitido no Estado. É antiguidade, 2 pessoas iguais da mesma idade não podem ganhar diferente, porque um é melhor que o outro. Não existe o melhor e o pior. Existe o melhor e o pior em tudo. Na Copa, a gente está vendo que tem um time melhor e um time que não é o melhor. E eu não estou falando de França e Argentina, porque poderia ter dado França. Se o último chute lá tivesse entrado o chute francês, estaria 4-3, a França seria campeã. E a gente estaria falando maravilhas do Mbappé e lamentando que o Messi não teve Mundial, coisa que só o Palmeiras não tem. Mas
O fato é que existe sim numa empresa, existe no esporte, existe na culinária, tem restaurante com chefe melhor e chefe pior. Tem advogado melhor, advogado pior, jornalista melhor, jornalista pior. E os que são melhores ganham mais do que os que não são. Tem justiça? Claro que tem justiça. Mas você tem a meritocracia. E não existe meritocracia no Estado brasileiro. Essa é a discussão. E a gente fica preocupado em saber quantos são os ministros. Qual é a divisão dessa geleia? O que precisa é fazer a gestão dessa geleia. Se vão ser 37, 22, 14, 25, isso não faz a menor diferença. Será que nós vamos um dia poder dizer que o Estado brasileiro trabalha para o cidadão? O cidadão? Torço para que isso aconteça. Por enquanto, é essa lereia, essa divisão maluca para poder abrigar os interesses todos, e fica no ar o seguinte: bom, tem um efeito de custo? Tem, mas ele é marginal, entendeu? Se você vai ter 2 ministros, cada qual com 4 pastas, 4 secretarias, ou se você vai ter um ministro com 8 secretarias, é um cargo que você elimina e transforma para cá, transforma para lá, não produz um efeito financeiro impressionante. Não produz. O número de assessores, o número de cargos em comissão, não vai mudar. Não vai mudar. Pode ter um aumento aqui, um aumento ali, pode ter que ter um carro a mais, um carro a menos, mas não é essa a questão. Diante dos grandes números trilionários do Estado brasileiro, trilionários em reais, não são alguns milhões que vão fazer a grande diferença. O que faz a diferença é não ter gestão. Esse é o problema do Brasil.